Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou o Carlos Luiz. Oi, gente, eu sou a Vitória. Hoje nós estamos no nosso quarto encontro do quarto módulo, né? Nosso módulo é magnetismo e hoje nós vamos falar do magnetismo nos vegetais e a nossa relação com os vegetais com esse tipo de magnetismo. Como nós já falamos, né, a ideia dessa primeira edição do módulo magnetismo, ele vai se repetir a cada ano, é trabalhar um quadro geral. Na verdade, o ponto central é sensibilizar. Porque muitas vezes a gente corre o risco de possuir o saber espírita, de compreender um pouco a dimensão espiritual da vida, mas não estar atento como isso impacta a nossa vida, como isso deve orientar a nossa conduta. Então, um ponto central do nosso encontro, acho que foi falado até pelo nosso coordenador, acho que na última comunicação dele, né, respondendo às questões do encontro 3, a importância disso, né? Na verdade, me engano, me corrijo, foi no nosso primeiro encontro, ele fala que o objetivo central, né, desse módulo que ele coordena é justamente mostrar, né, aplicar na nossa conduta o saber espiritual, a compreensão do magnetismo. Por que tudo isso? Hoje a gente vai trabalhar a nossa relação com o reino vegetal. Entender um pouco como é que essa relação pode se desenvolver, que benefícios nós podemos ter, que coisas boas nós podemos gerar a partir dessa relação, né? Como a gente sabe, a lei que impera no universo é a lei da fraternidade, da cooperação, do amor. E isso se estende aos outros reinos. Então, a gente pode colocar que hoje é o início desse nosso aprendizado de aperfeiçoamento da nossa relação com o reino vegetal. Por isso, eu trouxe dois casos práticos para que a gente possa começar a amadurecer esse ponto. Um texto é do André Luiz e o outro é do próprio Eurípides desencarnado, né? Assim, até onde eu saiba, o único romance que Eurípides psicografou, né? Foi através da Corina Novelino, chama A Grande Espera. Mas vamos atentar um pouco para a nossa relação, né? Então vamos começar com o nosso lar. Só para vocês entenderem um pouco o contexto, André Luiz, né, é o primeiro livro dele, ele desencarna. E ele está num momento de superação do sentimento de posse em relação à casa e à família dele, né? E aí ele foi lá, teve uma crise, viu que a mulher dele estava casada e etc. E depois ele vai já meio que arrependido, né? Tentando se educar. E o atual marido, né, na época, o atual marido da ex-esposa dele está muito doente. E aí ele já transformando um pouco esse sentimento de posse, ele faz uma prece, pedindo ajuda, porque a situação dele está muito grave, enfim, está correndo o risco de desencarnar. Aparece uma auxiliar educadora dele, do nosso lar, e eles vão buscar uma forma de ajudar aquele homem que está quase desencarnado, tá certo? Esse é o contexto. Uma nota de rodapé, gente. Para que a gente se situe um pouco. Eu vou falar algumas coisas, mas é com todo respeito e carinho, porque as pessoas confundem, né? Eu vou tentar colocar as coisas numa proporção harmônica, imagino eu. Sobre a obra do André Luiz. O André Luiz, na época que ele escreve esses livros, ele é um espírito atrasado. Vamos tentar entender isso, né? Por que é que eu estou dizendo isso? Porque o André Luiz que diz... O André Luiz desencarna e passa não sei quantos anos no umbral. A postura dele é uma postura ainda muito parecida com a nossa, de espírito atrasado, né? Ele chega em casa e tem uma crise de ciúme. Quem é aquele homem que está na cama dele? Ele já morreu, não é mais dele. Né? A gente que é espírito, a gente se educa, né? Sabe que nada é nosso. Né? Morreu 30 segundos depois, meu filho, a cama não é sua, a casa não é sua, a esposa não é sua. O que é seu são relações honestas de afeto. O resto, tchau. Mas ele, obviamente, não se educou, enfim, ele tinha uma vida inferior, né? Vivia em prostíbulo, enfim, tinha uma vida inferior, como grande parte da Terra, nada de novo. Mas é isso aí que eu quero que a gente entenda. Então, André Luiz, por si,
Não teria autoridade para escrever e a gente está pegando esses textos como se fosse uma fonte séria de referência. Porém, aí a gente tem que entender isso. A obra do André Luiz, gente, quem fala isso é o Chico Xavier, viu? Não sou eu. Não é do André Luiz. Aí é que tá. O André Luiz foi um grande cientista, mas ser grande cientista na Terra, ter doutorado, ter mestrado, a gente sabe que do ponto de vista espiritual não vale nada se a pessoa não cresceu moralmente, emocionalmente. Mas o André Luiz, ele foi um auxiliar, ele foi um estagiário de espíritos evoluídos. Aí é que está o valor da obra. E a obra foi definida por um grupo de 13 espíritos extremamente evoluídos. Um grupo de espíritos, 12, 13, enfim, alguma coisa assim. Acho que 13. Extremamente evoluídos. Então, assim, não vamos achar que a obra... o André Luiz viu e comentou. Não foi simples assim. André Luiz era orientado por esses espíritos evoluídos. Graças a esses espíritos, ele tinha acesso a mentores evoluídos, porque por conta dele ele não teria, tá certo? Ele vivia a experiência, depois ele narrava, os espíritos, esse grupo de espíritos avaliava, acrescentava coisas, tirava coisas, se a sua interpretação está errada, etc. Depois ele vinha psicografar pelo Chico, obviamente com a supervisão direta do Emmanuel. Então, por isso, e pela obra em si tem uma consistência muito boa, né? Pode ter um erro aqui ou acolá, como tem toda a psicografia da face da Terra, a gente pega como referência, tá certo? Então, assim, eu não vou ficar voltando a esse ponto, a gente vai pegar bastante coisa da obra de André Luiz, mas por que é que a obra de André Luiz, aos nossos olhos, tem alguma autoridade? Primeiro, porque o que ela coloca, a gente verifica em outras fontes mediúnicas e fontes de pesquisa material, primeira coisa. Segunda coisa, a obra do André Luiz não é fruto apenas do coração do André Luiz, né? E o André Luiz se coloca assim, a gente que resolveu colocar ele num patamar que ele nunca se colocou, né? Que se registre a profunda honestidade desse espírito. A gente que resolveu, enfim... O nome tem um peso porque eu tenho essa estrutura por trás. Então, nesse ponto eu concordo, mas não confunda a obra do André Luiz, que tem essa estrutura, com a evolução específica desse amigo espiritual. Tá certo? Porque a gente, enfim, tem que aplicar os princípios espíritas. Existe algo chamado escala espírita. Então, ele foi um cientista famoso na Terra. Se ele não cresceu moralmente, isso não vale quase nada, gente. Tá certo? E, por outro lado, não é porque desencarnou que agora sabe de tudo. Então, e o que ele fala, e aí é que tá, o que ele fala, a ciência depois descobre. Tem várias descobertas científicas que a gente ao longo do tempo vai comentar aqui, que é assustador, né? Porque na época que ele psicografou, a ciência não tinha a menor noção disso. E hoje a ciência tem. Então, assim, é uma obra que vai muito além da individualidade de um médico recém-desencarnado. Então, não vou voltar a esse assunto, tá certo? Pelo menos não pretendo, por conta do nosso tempo, mas fica aí essa reflexão para a gente explicar por que a gente vai usar muita coisa do André Luiz como referência nesse aspecto. Sempre validando com outras obras psicografadas e sempre validando com as descobertas científicas, como ensina Kardec. Bem, gente, voltando à casa do André Luiz, ele está lá com o sujeito que casou com a mulher dele, com a ex-mulher dele, e o sujeito está praticamente desencarnado. E num ato de início de amadurecimento emocional, porque não é mágica, né? Não é porque a partir desse dia ele não tem mais ciúme, o ciúme é um processo complexo de ser superado, ele faz uma prece e pede para o sujeito não morrer. Ajuda para ele não morrer. E aí ele é atendido por um espírito chamado Narcisa, que aparece atendendo o apelo mental dele. E aí o texto está mais completo aí para vocês lerem, mas eu vou ler só um trecho. A Narcisa chega e diz o seguinte: olhou, viu que o indivíduo estava realmente numa situação muito grave e disse: não temos tempo a perder. Vamos à natureza. E aí começa a parte que nos interessa, né? O nosso encontro é magnetismo vegetal.
Aí André Luiz narra, eu vou resumindo, tá certo? Vocês leiam um texto aí. Eu acompanhei ela sem hesitação. E aí ele vai explicar, não só o homem pode receber e emitir fluidos. As forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos de árvore. Isso é a Narcisa ensinando o André Luiz. Elas nos auxiliarão. Então aqui a gente já tem muita coisa que várias outras fontes dão, né? Mas a gente está pegando a fonte espírita, que é interessante para a gente, é mais fácil a nossa assimilação. Quer dizer, o que é que a Narcisa está dizendo? Tudo, aquilo que a gente disse na primeira aula, né? Como ela disse antes, eu não vou dizer que ela ouviu a nossa aula, tá certo? Ela já sabia, obviamente. Estamos aqui na década acho, de 40, 50. Tudo na natureza recebe e emite fluido. E ela vai em busca, e ela analisou o enfermo e disse, ele está precisando de determinado tipo de fluido, de energia espiritual, por conta desse tipo de doença. E aí que legal, né? Então foram para a natureza, foram para as árvores, mas não é qualquer árvore para aquele enfermo. Ela vai buscar outros espíritos, olha que interessante, eles saem, olha como não é mágico. Ela diz, ele está precisando de determinado tipo de fluido de determinadas árvores. Legal. Onde é que eu encontro? Talvez se ela tivesse um Google Maps, né, ela podia olhar, mas ela usou um outro recurso. Deve ter, né? A gente tem aqui encarnado, mas ela usou outro recurso. Ela foi conversar, sintonizou telepaticamente com espíritos que trabalhavam com esse tipo de árvore e perguntou, olha, eu estou precisando encontrar 2 tipos de árvore. Né? O André Luiz está admirado. Que tipo de árvore ela pega? Ela consegue contactar 8, ela chama mentalmente, vem 8 espíritos, 8 entidades espirituais que vão ajudar. E ela pergunta o seguinte, eu estou precisando de mangueiras e de eucalipto para fornecer os fluidos que eu vou usar para o enfermo. Onde é que eu encontro? Eles explicam para ela, né, onde é que elas vão encontrar aquelas árvores com aqueles fluidos e eles vão para lá. Né? André Luiz está espantado, entenda, André Luiz está recém-desencarnado, ele não entende nada disso, ele não fez nenhuma aula sobre magnetismo vegetal, né? Nosso curso não estava no ar, e se tivesse ele não tinha ouvido, então, porque ele não está nem aí para isso. Então, assim, se vocês desencarnarem e ficarem espantados com isso, eu vou ficar chateado, porque vocês já sabem. Vocês vão olhar para Narcisa e dizer assim, Narcisa, vamos pegar uns fluidos da natureza para poder curar o enfermo. Vocês já vão estar sabendo disso, né? Não vamos ser tão leigo quanto o André Luiz nessa época, gente. Né? Nós estamos na década de 40, assim, 40, começo, fim da década de 40. Então, assim, eles foram para lá. Resultado, né? Ele vai contar que a Narcisa manipulou as emanações do eucalipto e da mangueira. Pegou essas emanações, levaram para lá. Olha que tem um trabalho de magnetismo aí, que a gente não vai entrar no mérito, porque não é nosso, né? Que é a manipulação desses fluidos pelos espíritos. Né? A gente tem que entender que tem todo um magnetismo no plano espiritual que não nos interessa nesse momento. A gente precisa entender para interagir bem com isso. A Narcisa ela fez uma operação magnética nesses fluidos emitidos pelas mangueiras e pelos eucaliptos. Isso se tornou uma substância. Eles levaram essa substância lá para o quarto do sujeito, né? Do enfermo, e aí eles passaram a noite aplicando. Como que foi aplicado esse fluido? Pela respiração e pela pele. Isso a gente pode entender. Isso a gente sabe, a gente absorve os fluidos pela respiração e pela pele. Naturalmente, o André Luiz não entrou em detalhe aqui, até porque ele está chamando de pele uma coisa que na época ele não entendia. Não é pele coisa nenhuma, né? São centros de força. A gente vai estudar isso já já. Mas o André Luiz ainda muito ignorante, vai dizer pela pele. É o que ele está vendo. Óbvio que a Narcisa, já conhecendo o magnetismo, ela vai fazer o corpo todo absorver, mas ela vai aplicar isso em determinados centros de força com maior quantidade. Óbvio, isso a gente já sabe. Mas, né, André Luiz está começando, então... Mas a pele, do ponto de vista humano, é verdade. A pele absorve,
não é simplesmente a pele, digamos assim, a pele do corpo espiritual, se a gente quer usar esse termo. Então não está errado, mas ele poderia ter sido mais específico. Nos outros livros ele vai ser, é interessante a gente ver isso, né? Vai ter livros que ele já vai falar dos centros de força, dos chakras e tal. Aqui ele está chegando no mundo espiritual. Na verdade ele é recém-saído do umbral. Se nessa época você chegasse para ele e dissesse assim, e aí André, você andou por onde nos últimos anos? Ele disse assim, vamos mudar de assunto, né? Ele está no umbral, tá certo? Então, mas é uma observação preciosíssima para a gente, tá certo? E aí é interessante que ele vai narrar que o médico que saiu de lá à noite achando que ia encontrar ele praticamente desencarnado no dia seguinte, quando chega, examina ele, diz assim, meu Deus, a sua noite de repouso, né, proporcionou uma reação extraordinária. Foi um verdadeiro milagre da natureza. E foi. Realmente, milagre da natureza, em particular das mangueiras e dos eucaliptos. Gente, essa narrativa toda é para quê? Né? Qual é o objetivo da gente contar essa história? Para a gente começar a entender que as plantas emitem energias magnéticas, emitem fluidos. Esses fluidos são absorvidos por nós. A gente viu uma situação específica de trabalho terapêutico, mas vamos fazer duas reflexões. Uma é nesse ambiente. Um grupo mediúnico, um grupo de vibração, ele permite um ambiente mais propício para que os espíritos manipulem essas energias. Então é muito comum os espíritos irem na natureza pegar essas energias para utilizar em nossas reuniões de socorro espiritual, né, com comunicação mediúnica ou com vibração. Se a gente entende isso, a gente começa a ver a importância de nós estarmos equilibrados para, somando as nossas energias com as energias que eles vão buscar na natureza, a gente possa de fato auxiliar as pessoas. E a gente também acaba sendo auxiliado do que a gente absorve. Então, em determinadas reuniões é muito comum, né? Alguns espíritos que se identificam como pretos velhos, que são verdadeiros sábios, né? Pelo menos os que a gente tem em contato são espíritos que a gente admira profundamente, são espíritos que têm um saber profundo da natureza e sabem manipular muito bem essas energias, pela afinidade, pelo amor que desenvolve. Mas também o nosso coordenador, né, que tem um outro perfil, né, que interage de uma maneira muito bonita com os nossos amigos também desencarnados pretos velhos, ele também usa essas energias. Tá certo? Então não é um exclusivismo, a gente só está relatando experiências pessoais. Mas, além disso, há um outro aspecto, então a gente saber apoiar a equipe espiritual nesse trabalho. Saber que ele existe, saber que ele funciona, saber que é importante a nossa vibração de apoio. Né? Porque às vezes os espíritos começam a trazer esse tipo de trabalho, de recurso magnético, e algumas pessoas, por ignorância, ficam espantadas, ficam com medo, ficam assustadas e começam vibratoriamente a bloquear o trabalho, às vezes inconscientemente. A gente está falando de energias mais delicadas, de energias sutis, tá certo? Então a postura mental faz muita diferença, né? O amor pelo reino vegetal ajuda a criar um ambiente que essas energias podem ser melhor utilizadas. E aí a gente vai para esse segundo ponto. A gente tem utilizado os recursos do reino vegetal para a nossa saúde, para a nossa paz e, consequentemente, para a paz das pessoas que a gente ama? A gente, de fato, sabe olhar com carinho uma árvore, a gente sabe ficar debaixo de uma árvore e carinhosamente agradecer a energia que ela está nos dando e assimilar essas energias? A gente realmente sabe colocar isso em prática? Ou a gente fala de fluido, de magnetismo como uma teoria que é vazia em nossa vida? Isso é importante a gente pensar. O Cristo sempre amou os cenários da natureza, né? Tem seu motivo. Tem seu motivo. E aí a gente vai ver agora uma informação ainda mais elevada, né? Porque é do livro A Grande Espera. Eu não vou falar todo o processo elevado e inteligente da recepção desse livro, né? Tem a série sobre A Grande Espera. Se você quer ouvir isso, é só ouvir o primeiro episódio. A gente já fala como foi a recepção desse livro, né? Enfim,
teve como auxiliar o Emmanuel, Chico Xavier de apoio. E é um livro do Eurípides, né? Então, assim, um espírito já numa outra situação espiritual, tá certo, gente? E aí, o que é que ocorre? O Eurípides vai contar como o grupo específico que o Bezerra dirigia, que ele depois passou a dirigir, né, um grupo específico dos essênios, faziam de manhã. Então, ao acordar, como era acordar nesse grupo, né? Está no capítulo 16, né? O primeiro dia no povoado, o primeiro dia que o Marcos chega lá no povoado, né? Marcos Eurípides. E ele diz o seguinte, né? Assim que ele acorda, ele fala, nas primeiras horas da manhã, quando o astro do dia mal surgia no horizonte, os meninos puseram-se de pé, né? A maioria eram adolescentes, inclusive o Marcos, no que foram seguidos por Marcos, cujo coração banhava-se de imortais lembranças. Demétrio, bem disposto, como as demais pessoas, convidou: Marcos, nossa primeira oração é feita sob as árvores amigas do pomar, onde realizamos exercícios de respiração e dos músculos. Vamos até lá? Saíram alegremente, portando alvíssimo pano de tecido grosso sobre os ombros. E aí, quer dizer, por que isso? Né? Por que isso? E lá na frente, o texto está aí, o Marcos vai narrar, né? Eurípides vai narrar os exercícios respiratórios. Mas eu vou ler todo, porque esse texto ele vai servir, inclusive, para o nosso próximo encontro, tá certo? Então, saíram alegremente, portanto, junto ao poço, circundado de pedras, fizeram as primeiras abluções. Dando-se as mãos em círculo em torno do poço, elevaram cânticos e hosanas à água. E aí, né, já vou falar, é o tema do nosso próximo encontro. Cujos benefícios eram reconhecidos como elementos de vida. Fábio orou com simplicidade, invocando a bondade divina para o novo dia. Senhor, permiti que os vossos anjos amparem-nos o ideal e iluminem-nos o coração neste novo dia, que a vossa misericórdia nos concede. Sede conosco, que somos fracos e imperfeitos. Os companheiros, isso aí foi a prece, os companheiros seguiram-nos em silêncio, voltando os olhos ao céu, num tocante demonstração de superior vontade de atingir as alturas. Tudo era novo para Marcos, que buscava secundar os amigos da melhor maneira, fundamente tocado de emoções. Logo a seguir, Fábio explicou: vamos agora aos exercícios. Nossos instrutores, né, encarecem a necessidade do normal desenvolvimento da nossa organização física. No primeiro dia de nosso estado aqui, já somos conduzidos à ginástica pela manhã e ficamos sabendo que as árvores são grandes amigas da nossa saúde. Razão porque realizamos exercícios matinais sob o arvoredo benéfico. Né? E em seguida, eles têm meia hora de movimentos rítmicos, né, intercalados com exercícios respiratórios, com inspirações profundas. O ar saudável da manhã era absorvido e logo expelido. A seguir, em marcha cadenciada, em torno das árvores, e estavam terminados os agradáveis deveres físicos da manhã. Então, olha aí, gente, os essênios já sabiam do magnetismo vegetal, mas eles não só sabiam, e aí eu vou insistir nisso, gente. Saber não significa quase nada se a gente não pratica. Então, os essênios já sabiam isso, que agora, 2000 anos depois, a gente espírita começa a entender, achando talvez que seja uma grande novidade, tá certo? Então, assim, é o primeiro passo para a gente começar a refletir sobre isso e entender a necessidade da nossa relação energética, porque a gente pode ter essa relação energética mais direta. Os essênios tinham todo dia. Nós podemos ter? Acredito que sim. Acho que a gente pode desenvolver esse bom hábito de sintonizar com a natureza, de respirar
30 segundos que seja próximo de uma árvore, assimilando essas energias, né? Aprendendo o que os adolescentes essênios já sabiam há 2000 anos. As árvores são nossas, são grandes amigas da nossa saúde, né? Fica aí a nossa reflexão. Espero que tenha ficado esse ponto, tenha ficado o incentivo, gente. No fundo é esse incentivo, né? A gente viu um caso de quase desencarne curado por energias vegetais. A gente viu uma prática diária dos essênios que o Eurípides resgata por amor a todos nós, né, gente? Eurípides não escreve esse livro para dizer, vou contar uma história que bonita para vender livro, para fazer sucesso. Quem conhece minimamente o Eurípides sabe que não é o perfil dele, nunca foi. Pelo menos nos últimos milênios que a gente conhece bem da história dele. Muito longe disso. Por que Eurípides escreve isso? Para dizer, olha, essa é uma prática que é uma prática de sabedoria real. Os essênios tinham principalmente outros grupos, mas tinha algumas coisas supersticiosas. Tinha, né? Tinha alguma coisa supersticiosa nos essênios. O que o Eurípides faz, generosamente? Ele seleciona tudo isso e coloca para a gente as práticas que são as práticas verdadeiras. Por isso é um livro tão precioso, A Grande Espera. Cada página, cada linha, muitas vezes, tem práticas, como quem diz, olha, eu vivi tudo isso, eu vou fazer um filtro para vocês e vou entregar para vocês em forma de história as práticas que de fato elevam a alma. Então, para o Eurípides ter colocado isso daí, gente, significa algo como quem diz, né? Olha, há 2000 anos eu fazia, evoluí muito mais, estou aqui no plano espiritual e quero reafirmar para vocês, essa prática precisa ser feita. Porque, detalhe, ele fazia isso com os alunos do Colégio Allan Kardec quando desencarnado, né? Ele desencarna e psicografa esse livro. Então, essa prática respiratória ao lado de grandes árvores é fundamental. Se você não pode, né, primeiro, né, fazer isso diariamente, é uma pena, mas você pode fazer sempre que possível. Buscar no fim de semana a natureza, ou buscar um parque, buscar um ambiente, buscar se aproximar dessas árvores. E eu estou falando, gente, de poucos minutos, tá certo? Né? Feliz aquele que pode fazer como, né, fariam os essênios, ter meia hora de prece num ambiente de árvores, é o ideal. Quem não pode, eu não posso hoje, infelizmente, né? Mas espero que no futuro vá poder, algum dia, desenvolver esse afeto. E sempre que possível buscar um ambiente de lazer, de refazimento, né? Lazer é isso, esse refazimento próximo das árvores, que são as nossas grandes amigas. Obviamente a gente está abrindo aí um caminho fantástico, né? Acredito que nos próximos módulos a gente vai poder começar a estudar um pouco mais, como a gente pode colher de maneira mais específica esse magnetismo, tá certo? Porque há formas, e aí eu estou falando nós encarnados, né? Há formas de nós encarnados também colhermos esse magnetismo. E nós deveríamos, pelo menos aqui, nós deveríamos aprender a função de cada magnetismo desse. Que magnetismo é esse do eucalipto? Que magnetismo é esse da mangueira? A gente pode começar a aprender isso e pode começar a usar isso para a nossa saúde. Tá certo? Quando eu digo nosso, eu digo a saúde de cada um de nós individualmente e a saúde daqueles que estão ao nosso redor. Tá certo? Quem sabe, muitos de nós no futuro não vai inclusive poder ajudar as pessoas em casa, no trabalho, na escola e no centro espírita, a partir do conhecimento do magnetismo desses vegetais. Porque o que é maravilhoso, gente, é que quando a gente trabalha com esse magnetismo, caso a gente erre, a gente não faz mal a ninguém, né? Não é remédio. Passei o remédio errado, não. Por exemplo, a gente acha que em determinada situação o ideal é o magnetismo de 2 ou 3 plantas, na verdade só precisa de 2, aquela terceira não vai ser prejudicial para a pessoa. Isso é muito interessante da natureza, né? Quando você erra, ela não lhe pune. Você está agindo ali, eu acho que para fulano é legal, né? O magnetismo da planta tal e da planta tal. Mas na verdade uma é necessária e a outra não é. A outra simplesmente não faz efeito, né?
Estou falando do magnetismo. A gente depois, nos encontros, nesses encontros específicos, 4, a gente vai desenvolvendo e mostrando como aplicar isso no dia a dia. Mas a base que eu vou deixar aqui hoje, e vai ser a base sempre, é a sua relação pessoal com as plantas. Senão nada funciona. A primeira regra é sempre amar. Se eu quero entrar nessa área, se eu quero me utilizar disso, se eu quero ser beneficiado por isso, a primeira regra é: desenvolva afeto, desenvolva amor. Aprenda a ver a beleza do reino vegetal. Porque aí o reino vegetal vai responder com amor e com as suas energias melhores para você, de forma natural e espontânea. Bem, meus amigos, vamos agora para a nossa segunda parte, né? O nosso coordenador espiritual, né, vai responder algumas questões e, obviamente, vai ter o espaço que ele quiser para nos esclarecer e nos orientar sobre esse tema, que a mim é muito empolgante, né? Eu acho que a gente começa a ver um outro universo aí, um outro mundo de recursos, de coisas interessantes para aprender e para aplicar em benefício da nossa paz e da nossa saúde, né? A nossa sociedade. Um grande abraço, um beijo no coração, vamos para a nossa segunda parte. Que Jesus possa nos auxiliar neste exato momento. Ele também, que é o Senhor da natureza. Ele que carinhosamente cuidou da estrutura de todo o reino vegetal do planeta. Ele que ensinou milhares de espíritos evoluídos a se aproximarem com uma profundidade assombrosa do reino vegetal, possa nos inspirar, possa nos proteger, possa nos envolver com a sua energia divina. Já podemos iniciar as nossas atividades específicas dessa parte do encontro. Muito obrigada pela sua presença hoje. Como primeira pergunta, como a gente pode utilizar o magnetismo dos vegetais para a manutenção da nossa saúde? Na verdade, vocês já utilizam. O certo é vocês aprenderem a utilizar de maneira consciente, de maneira inteligente. Primeiro, antes de tudo, antes de mais nada, vocês precisam entender. O certo é dizer, vocês precisam aceitar no coração de vocês que vegetais são seres vivos, que possuem energia própria e que estão toda hora trocando essa energia com o ambiente, com outros vegetais, com outros seres vivos, inclusive com vocês. Aceitar isso de maneira profunda. Meditar sobre isso. Entender que isso é uma realidade. Entendendo isso, vocês poderão agir de forma verdadeira no dia a dia, coisas muito práticas. Por exemplo, ao comer uma fruta, vocês sabem agradecer ao reino vegetal? Se não sabem, vai ter pouco valor nutritivo a fruta. Ver a beleza da fruta, imaginar que ela é um filho dado, é uma dádiva de uma planta do reino vegetal. Dependendo da fruta, né? Uma árvore ou não, mas um ser vivo gerou aquilo e chegou até você. Agradecer. Aquilo foi gerado num processo trabalhoso. E por que isso altera? Porque isso abre todos os poros, digamos assim, do corpo espiritual para assimilar melhor aquelas energias.
Não pensem assim, então a planta, agora eu fui simpático com a planta, ela vai dar mais coisa, a fruta vai dar mais coisa para mim. Não é isso. Com o sentimento de gratidão, eu vou me abrir mais para assimilar aquelas dádivas magnéticas. A natureza é sempre generosa, mas a sua capacidade de assimilação depende da sua generosidade. Se você ama a árvore não vai pensar, então já que me ama eu vou dar mais energia para você. Não é isso. Não são seres que possuem inteligência como nós. É outro nível da inteligência. Ela vai sempre doar. Mas se você agradece, é você que se torna mais apto para assimilar. Isso é importante ser entendido, para que não venham depois desenvolver ideias bestas, falarem besteira a partir do nosso trabalho. Não é isso. A árvore não vai dizer, você é simpático, então vou dar mais energia para você. Não é assim que funcionam as coisas. Natureza sempre generosa. Mas a sua assimilação depende do seu padrão espiritual, de como você interage. O pôr do sol tem a mesma beleza para todos. Quantos não veem? Então assim é a nossa relação com o reino vegetal. Então ter essa gratidão, passar perto de uma árvore, ver a beleza também de uma flor. As árvores têm flores. Vocês acham que a flor só é aquela que está no vaso, que é bela. Mas a árvore também tem sua fase de ter flor. A floração das árvores. Ver folha, sentir cheiro característico. Não há mal nenhum. Chega perto da árvore, dê uma mangueira, como vocês falaram, com carinho. Diz, eu vou pegar uma folha sua, quero sentir seu aroma. Quebra a folha, sente. E assim vocês estão se medicando sem saber nem porquê, sem saber nem como. Esse não vai fazer mal. Uma folha, pega com carinho. Quebra a folha, vai sentindo, vai assimilando. Não há problema. Isso não é destruir a natureza, isso é interagir com a natureza. Não há problema. Sentir. Que cheiro? O que diferencia o cheiro da mangueira, da goiabeira? Que cheiro diferencia? Observar com carinho como é o corpo dessa árvore, o tronco. Que diferença tem? Um tronco de um cajueiro, um tronco de uma goiabeira. Que diferença tem um tronco do eucalipto? Em que se parece? Isso tudo vai abrir o teu ser para assimilar, porque são reflexões feitas com carinho. É como você querer conhecer alguém. Você abre seu psiquismo para a pessoa. Você quer conhecer aquele ser. E isso são coisas que todos podem fazer. E isso vai melhorar a vida de vocês. As plantas, elas possuem propriedades magnéticas diferentes, né? Então, como saber utilizar cada planta segundo uma necessidade específica? Nós estudaremos tudo isso passo a passo. Traremos exemplos, tiraremos dúvidas, ensinaremos a todos vocês que quiserem a utilizar esse magnetismo maravilhoso do ponto de vista de vocês que interessa de encarnados. Encarnados precisam utilizar esses recursos. Vocês dizem no Brasil, muitos doentes não têm dinheiro no sistema de saúde. Me desculpe, vocês que são espíritas e espiritualistas, vocês são burros. Porque Deus é generoso. Não pode dizer que falta recurso para a saúde. Falta vocês quererem usar recursos. Vocês sabem quantos % de doenças seriam evitados se vocês usassem o recurso dessa natureza maravilhosa? Vocês querem fazer o bem? Cuidem da saúde. Com os recursos baratos, senão gratuitos da natureza.
vivem adoecendo porque não querem usar isso. O Espiritismo tem que mudar esta mentalidade de povo brasileiro. Tem que entender que vocês têm muita terra, muitas plantas. Não tem por que ficar doente. E se fica doente, não tem por que ficar sofrendo tanto. Doenças graves chegam porque vocês não cuidam da doença quando ela começa. E para cuidar da doença quando ela começa, as plantas resolvem, pelo menos imediatamente, 80% dos casos de forma muito fácil. Porque não usam, gente, terras maravilhosas. O Cristo concedeu a vocês nesse país tudo que a humanidade precisa para ter saúde. Tudo. O povo brasileiro não poderia ser doente. Muita coisa. Mesmo nas grandes cidades, você sai um pouco ou poucos quilômetros. Natureza maravilhosa. Então, ensinaremos como usar esses recursos de maneira fácil. Não precisa de tanta doença. Não precisa. Não precisa tanta dor, tanto sofrimento, tanto cansaço. Fruto de vocês não quererem ver. Como num país tão gigantesco vocês não conseguem ver natureza? Como? Se fosse a Suíça tão pequenininho que nem dá para ter árvore. Vocês não conseguem ver natureza. E, no entanto, ela está aí, generosa e pacífica, esperando por cada um de vocês. Não deveria adoecer. Todos vocês têm um pequeno espaço nas casas para ter um pouco de natureza. Plantas medicinais em casa, pequenos jarros. Está achando que vai adoecer? Pega folha, cheira. Já ajuda muito para a sua saúde. Porque vocês precisam entender como é que André Luiz curou pessoa? Pela inalação, gente. É isso que ele está dizendo para ver se vocês entendem. Vocês podem curar doenças com a respiração, com o nariz, cheirando a planta. É isso que ele diz. É isso. É possível curar situações difíceis de doença. Simplesmente cheirando plantas. É isso que precisa entender. Mas vocês querem ser muito grosseiros. Querem medicação pesada, forte, para destruir o corpo de vocês. Porque acham que é o certo. E vem um médico recém-desencarnado, ainda com toda a cabeça de médico pequena da terra, e dá testemunho para vocês. Curou doente gravíssimo apenas cheirando planta. Não entenderam isso? Está no livro. Há 50 anos, está no livro. Como vocês querem entender se não quiserem entender isso? Então nós estudaremos para vocês entenderem e praticarem. Se curar cheirando plantas. Falo assim para ficar claro, porque é isso que se trata. Nós tivemos muito trabalho para organizar isso para vocês. Ele acha engraçado, acha legal e não faz nada. Não é para isso. Espiritismo é um saber sagrado. Espiritismo tem que ser colocado em prática. Essa é a primeira lição de magnetismo. Tem que ser prático. Tem que curar, tem que manter saúde. Tem que reverter quadro mórbido. Porque senão não há consolo. Preciso cuidar de enfermos. E vocês só vão saber cuidar de enfermos aprendendo a cuidar de vocês.
Porque vocês dirão, realmente esta planta cura isso, porque me curou. E aí vocês vão ter fé. E essa fé irá impregnar magneticamente as plantas, ampliando o poder delas. E vocês vão curar pessoas. Porque todos os discípulos do Cristo são convidados a curar pessoas. Assim ensina o Evangelho. Muita paz. O amigo espiritual de sempre, que está muito empolgado com tudo isso, porque vê que muitos corações irão tirar lições generosas de tudo isso. Que vocês fiquem com a paz do nosso Mestre. Quero agradecer por você participar de nosso trabalho. Para conhecer mais sobre o curso Educação Espírita, um convite à juventude, sobre os nossos livros e o nosso programa Nova Geração, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Sua interação é muito importante para todos nós. Aguardamos você. Um forte abraço.